Hoje faremos a apresentação, primeiramente, do nosso palestrante, o companheiro Rui Montenegro, que é rotariano desde 5 de março de 1997. O Montenegro é o governador indicado designado para o Distrito 4530 de Rotary International. O tema da sua apresentação é os desafios do Rotary para os próximos anos. Como veio? Boa tarde a todos os amigos e companheiros do Rotary Club 5 de Dezembro, de todos os Rotarys aí presentes e dos convidados desse encontro. Gostaria primeiramente de agradecer à presidente Valéria, infelizmente não estará aí hoje com a gente, o governador Chico e todos os companheiros do clube por esse convite para trocarmos aí algumas ideias, né? Como já foi dito muitas vezes, vivemos em um mundo em constante mudança. E um fato relevante, essas mudanças estão acontecendo de forma cada vez mais rápida e mais impactante na sociedade. Cada vez, em um menor espaço de tempo, as tecnologias disponíveis e as capacidades de processamento dos computadores, dos sistemas de comunicação, estão se duplicando, triplicando ou triplicando a sua velocidade e alcance. E somos obrigados, na nossa vida, a acompanhar essas evoluções, essa mudança. E o Rotary não é diferente. Os desafios do Rotary são enormes, né? E todos nós sabemos. Imagine uma organização centenária. Está presente em mais de 220 países e regiões. E reúne mais de 1.200.000 associados, participantes como voluntários, né? Em mais de 45 mil Rotarys e Rotaract pelo mundo todo. Imagina atuar em todos esses países e regiões, respeitando as características de cada local, os idiomas, as culturas, religiões, formas de vida e necessidades específicas de cada região, de cada país. Imagina atuar em regiões com aspectos climáticos diversos, geográficos, políticos, tão diversos e complexos, muitas vezes em situação de conflito. Mas o Rotary está aí, né? O Rotary está aí há mais de 120 anos, presente e atuando de forma exemplar em cada uma dessas localidades, com seus desafios em cada ponto, em cada região, nos mais longínquos, assim, territórios que a gente pode imaginar. E podemos ressaltar aí alguns desafios que nos chamam mais atenção. É a importância de acolher as pessoas com suas diversas culturas. A diversidade de idade, de raça, de credo, de gênero, né, religião, pessoas com necessidades específicas, e permitindo receber todas essas pessoas de forma o mais possível equitativa e inclusiva, de uma forma sincera e respeitosa, mantendo assim os valores e a essência do Rotary. Com tamanha diversidade, né, devemos promover um companheirismo, uma empatia, e ações que realmente fortaleçam os laços de amizade, de forma harmoniosa, com um verdadeiro engajamento dos colaboradores voluntários. E como é difícil você ter um engajamento verdadeiro, forte, né? Voluntários e tem suas ocupações, suas necessidades, seus trabalhos, enfim. Mas a gente tem que procurar trabalhar esses pontos. E por meio de experiências memoráveis, em um ambiente assim positivo, e seja um ambiente inspirador para as pessoas, um reconhecimento e valorização da contribuição de cada um. É muito importante valorizar e reconhecer o esforço que cada um faz com suas limitações ou não. E essas pessoas estejam motivadas, e a motivação vem de si,
oportunidades para o desenvolvimento profissional dessas pessoas e o desenvolvimento pessoal também de cada um, as experiências vividas. Se iremos, assim, continuar atuando e aumentando nossa atuação, influenciando na mudança para o bem e para a melhoria de vida das pessoas nas nossas comunidades e no mundo como um todo, nós também precisamos de mais pessoas envolvidas, mais companheiros, e somem seus esforços, renovando as energias dos clubes e da instituição como um todo. E aí começam alguns mais outros desafios, né? Como podemos ter isso? Muitas são as ideias e a gente tem que trabalhar cada uma de forma a ter um resultado mais eficaz, mais profícuo. Então, nós podemos trabalhar loops corporativos também. Rotary loops mantidos e incentivados, apoiados por empresas. Tinha-se um distanciamento há um tempo do Rotary de empresas e instituições, mas isso foi se fortalecendo ao longo dos anos e as empresas estão vindo somar esforços. E a gente pode ampliar isso de forma muito forte e muito salutar. Grupos específicos também de interesse. Então, formar grupos de interesse e comum entre das mesmas ideias. Os NRTCs, né, os Núcleos de Rotary de Desenvolvimento Comunitário, e atuam em projetos ou áreas também específicas, né, e possam colocar o conhecimento de grupos em projetos, envolvendo em projetos e atividades, e trazendo maior companheirismo, se sentindo eles parte dos processos do Rotary. Esses companheiros novos, uma nova energia, novos conhecimentos, vão se unir, nos unir aos atuais rotarianos, com suas experiências também e a dedicação aí ao longo de todos esses anos. E uma importância muito grande dessa experiência vivida e de levar o Rotary ao ponto e levou, ao crescimento e foi, né? Quando imaginamos lá na fundação e agora, depois de 120 anos, olha, chegar a 220 regiões, países e regiões, é um crescimento muito, muito importante e poucas instituições conseguiram fazer isso. Com a devida capacitação, treinamento para liderança, para atuações, e isso poderão trazer mais inovação para o Rotary, mais criatividade, maior impacto e qualidade nos trabalhos que são desenvolvidos em cada região, em cada Rotary Loop. Então, nós temos que trazer essas tecnologias e o conhecimento atual, adaptando as nossas realidades e adaptando ao Rotary para podermos manter vivo e crescer cada vez mais de forma mais forte. Aí ressalta-se também a importância de jovens oriundos, e vem lá do Interact, do Rotaract, do Interamp de Jovens e tantos outros grupos, e são as molas propulsoras do próprio Rotary, né? Ou, falando tecnologicamente, os nossos potentes novos processadores, né? E continuarão com essa linda caminhada aí dos projetos do Rotary Loop. Temos que saber ouvi-los, entender as gerações, entender o pensamento, para não distanciarmos tais ideias e tais novas condutas. Então, a gente tem que adaptar a nossa realidade, a nossa experiência, mas trazendo e ouvindo as ideias e as propostas dos jovens também. E fomos também, quando nós entramos aí no Loop, eu tinha 20 e tantos anos, e já se vão aí quase uns 30 anos de Rotary. Então, a nossa experiência também foi jovem e fomos crescendo uma motivação de rotarianos e eram amigos e tinham muita experiência, vivência, como o Dr. Constantino, e foi um dos fundadores aí, o Chico e tantos outros, e contribuíram aí com o nosso crescimento.
Outro importante desafio é adaptando-se a essas novas realidades, o uso das novas tecnologias e analisando os valores da sociedade do século XXI, melhorarmos cada vez mais nossas atuações junto às comunidades. E aí, como melhorar isso? Identificando por meio de pesquisas ou consultas técnicas as reais necessidades das populações, o que realmente precisa, não e nós achamos que a população precisa, mas o que realmente pode fazer a diferença na vida dessas comunidades, tornando nossos projetos e ações mais eficazes, mais eficientes, tornando marcante as experiências da comunidade. E, como diz comercialmente, né, a experiência do nosso cliente. O nosso cliente são os rotarianos e as comunidades. Então, nós temos que tornar forte essa experiência, marcante, para ter um significado para a vida toda. Nós tivemos exemplo lá de uma senhora, eu comentei na entrevista, e um projeto Rondon produzia um saco de farinha lá na Amazônia, e vendia $1, $2, e um trabalho das universidades, do pessoal de desenvolvimento, criou-se lá uma compota, um pote desenhado de verde branco, pote branco, um desenho verde, se eu não estou errado, era farinha da Amazônia, e passou a vender isso para o exterior a €10 cada potinho. Então, se a gente consegue desenvolver e levar sustentabilidade econômica, levar conhecimento, oportunidades, e as pessoas não teriam sozinhas lá no meio de tão distantes municípios, a gente pode realmente mudar um pouco a sociedade e fazer ela autossustentável, ela suficiente, autossuficiente. Para atender grandes desafios aí, globais referentes à promoção da paz, à pobreza, à fome, são os pontos, né, e o Rotary tanto pontua em referência: saúde, meio ambiente, água e saneamento, desenvolvimento econômico sustentável. Devemos aumentar a nossa gestão, devemos melhorar a eficiência da nossa gestão. Não só levar uma contribuição, e é necessária, importante num determinado momento, mas tornar isso um trabalho e tenha resultados permanentes, né? Os recursos que temos, e muitas vezes são escassos, a gente tem que definir como melhor utilizá-los para potencializar o resultado desses recursos e deixar as comunidades autossuficientes com a marca do Rotary lá. E foi o Rotary que conseguiu atuar e levar um desenvolvimento, uma empresa, uma indústria, e eles possam criar e desenvolver uma atividade econômica para se autossustentar. Uma preservação também do meio ambiente, uma preservação dos valores locais, respeitando a cultura local. O certo fez um grande profissional aí, nós tivemos contato, aí ele falou: se não temos, e essa frase é famosa, se não temos como tirar do bolso, né, seria o recurso, temos que tirar da cabeça, e a criatividade. E isso o rotariano é bem forte, né, criatividade para desenvolver as suas ações. Para desenvolver essas atividades também precisamos dos recursos humanos, dos nossos voluntários, e precisamos desses recursos também financeiros. Para isso, temos que pensar formas de adaptação de recursos para fortalecer a Fundação Rotária, para fortalecer os clubes, para fortalecer os projetos que estão sendo realizados. E isso, de uma forma, é muito importante a gente mostrar e tentar buscar formas de fazer isso. O próprio Tom aí já trouxe algumas ideias e a gente está trazendo aí como fazer isso. Projetos realmente impactantes e mudem e melhorem as condições da localidade, as condições de vida da comunidade, e permitam esse desenvolvimento econômico sustentável. A gente pode ter empresas, instituições se associando e poderão se associar a essas iniciativas. E essas empresas poder colaborar, não doando, mas sim, como foi falado anteriormente, como investidores, atendendo às necessidades
de responsabilidade social dessas empresas. Então, o Rotary tem esse poder, é uma instituição reconhecida e pode levar isso para as empresas. E como o Tom apresentou uma vez aí, levar o selo, né? O selo de empresa responsável em parceria com o Rotary e botar todos os funcionários ou laboradores participando disso. E aí já entra até um chico também das empresas, né, instituições, Rotaries corporativos. E aí você tem um real envolvimento dessas pessoas, aumentando o quadro, aumentando receita, aumentando os projetos, tudo numa situação única, atividades melhor planejadas, melhor estruturadas, um planejamento estratégico bem feito. Isso tudo lembrando que o Rotary é uma das instituições, né, mais respeitadas no mundo para a gestão de recursos em aplicação de cunho social. Então você tem o conhecimento e no mundo inteiro tem esse reconhecimento Rotary, controles eficazes para o uso desses valores. E tão importante quanto esses aspectos aí relacionados, também é fundamental a imagem pública, realizada por profissionais e atentos requisitos de tecnologia existentes e conseguem se adaptar à evolução da tecnologia, às formas de comunicação, aos meios de comunicação. Certa vez nós levamos uma jornalista numa conferência na cidade de Pirinópolis e ela ficou conhecendo o Rotary, achou incrível e ressaltou, e muitas vezes a forma que recebe a informação e recebe o dado não atrai o jornalista, não tem interesse jornalístico. Mas se a gente consegue botar na forma adequada para cada meio de comunicação, isso, ela falou, impactaria e são aspectos muito relevantes. Ela falou que os projetos são muito importantes e teriam com certeza pautas em vários meios de comunicação. Também essa comunicação levada para as pessoas, para as comunidades, para escolas, universidades, empresas. Se a gente consegue levar essa comunicação e envolver essas pessoas inicialmente em um projeto, em uma atividade, também tem essa imagem pública fortalecida e acaba vindo o envolvimento dessas pessoas em projetos. Então, se a gente consegue comunicar as comunidades, esses próprios órgãos de comunicação, instituições públicas, privadas, demonstrando da forma correta e adequada para cada meio de comunicação e respeitando a realidade regional e a comunicação em cada região, esses importantes projetos do Rotary com certeza teriam maior visibilidade, mostrando a relevância da instituição, do Rotary, e mostrando a importância para a mudança de vida das pessoas. E isso, todos têm interesse em divulgar e participar. Então, essa atuação, esse tripé aí, rotarianos em ação, com esse espírito de liderança, né? E aí é o quadro de associados do Rotary. Projetos relevantes mantidos pela Fundação Rotária e uma imagem pública bem trabalhada, bem organizada, permitirão que a grande engrenagem aí do Rotary continue girando e promovendo assim o bem comum, o bem para as comunidades e mudanças profundas e duradouras aí na sociedade. Então, penso e dessas três formas, se a gente conseguir estruturar isso em cada região, em cada loop, em cada município, em cada distrito, vai mudar o Rotary. Se for apenas em ter o ato associativo, Fundação Rotária, sem apresentar um resultado, sem envolver a comunidade, eu sinto uma dificuldade. Mas se você envolve as comunidades, envolve em projetos, envolve em ação, os rotarianos mais motivados estão vendo o resultado do envolvimento da sociedade, as empresas tendo o resultado, aplicando recursos de forma adequada, e aí nós podemos ter vários tipos de investimentos também, captação de recursos por parte de incentivos fiscais, fundos de investimentos de organismos internacionais, enfim, tem uma série de possibilidades
até de multas e o Ministério Público recebe e poderiam também ser direcionados para ações específicas. Tudo isso pode ser feito de uma forma organizada, bem estruturada, e vai dar um resultado muito importante para o Rotary, eu penso, nesses próximos anos aí. Então, de forma bem resumida, Chico, companheiros, é essa a minha mensagem de hoje aí. Fernando Quintela, por favor, faça seu comentário, a sua pergunta. Está com a palavra. Boa tarde a todos. Mais uma vez, parabéns pela palestra. Governador indicado Rui Montenegro está preparadíssimo, está com a pauta muito bem estruturada, tocou em pontos absolutamente sensíveis, e eu queria me referir a um deles que você falou já no final, com relação às fontes de recursos disponíveis aos clubes. E eu cito, o Chico sabe disso, esteve aqui no nono RILA no ano passado, em Boa Vista, e viu a quantidade de projetos que nós temos financiados pelo Ministério Público do Trabalho. Eu publiquei, inclusive, na Rotary Brasil, acho que foi em 2010, quando surgiu essa possibilidade, um texto de 3 páginas e meia, mostrando a possibilidade que se abria e, principalmente, o caminho do dinheiro. Mas eu não tenho visto muito isso aí nos outros clubes, não, mais por conta do Ministério Público do Trabalho ter dificuldade de aceitar isso, porque esse dinheiro deveria ir para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, mas não há nada na lei que proíba que seja distribuído para fins sociais e que tenha reflexo na parte exatamente do trabalho, que é o que nós fazemos aqui. Então, Rui, você já tem estratégia para tentar desbloquear, porque não tem só o Ministério Público do Trabalho, tem o Ministério Público do Estado, tem a VPEMA lá, a vara especial de cumprimento de sentenças, desse tipo de acordos, TACs, termos de ajustamento de conduta, que é o que acontece conosco aqui. Você já preparou alguma coisa, tem algum viés para trabalhar nisso aí? Porque, só para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, nós usamos 5 milhões de reais, aproximadamente, do Ministério Público do Trabalho, em projetos nossos aqui, são gestão da Fundação Rotária. Eu não sou contra a Fundação Rotária, pelo contrário, sou a favor. Só que isso aí faz com que nós, aqui do nosso clube, retiremos a competição com outros clubes do distrito, na procura de dinheiro que viabilize os projetos deles. Então, nós aliviamos, de certa forma, porque é muita gente querendo e, às vezes, não tem dinheiro para todo mundo. Era basicamente isso aí, Chico. Esse é um ponto que eu considero extremamente sensível hoje para a Rotary, porque é financiamento de projetos. Muito obrigado, parabéns, Rui, parabéns pela excelente palestra. Nós estamos tentando fechar uns contatos, vários ministérios públicos, também a parte de meio ambiente, e o próprio FAT seria para treinamento de pessoas, então a gente poderia, junto com outros órgãos, treinar pessoas nas comunidades para atuar, abrir empresas, abrir negócios, gerar recursos, gerar renda, e com esses recursos desses fundos de multas eles recebem. Então tem milhões e milhões e milhões, e muitas vezes ficam parados ou mal aplicados, porque não tem um projeto e resolva tão adequadamente. Pelo Ronton, nós atuamos em São Paulo, atuamos em Minas com esses recursos, em pessoas que moravam ao redor das rodovias, e dois exemplos, moradores de rua na cidade de São Paulo. E construção de abrigos, enfim, uma série de atividades, mudança de endereço das pessoas que moravam nas rodovias, enfim. Então, esses recursos podem ser disponibilizados para todos os clubes,
mas um controle, tem um controle muito correto, muito eficaz, aí tem um profissional capacitado para fazer esse controle, não é o Rui e vai saber fazer esse controle, são pessoas altamente capacitadas para saber qual nota, qual empenho, qual atividade funciona realmente, para ser uma coisa justa e a gente comprove a utilização desse recurso. O outro são esses recursos vindos de instituições, de empresas, e querem apoiar a parte social e muitas vezes gastam e não de forma tão organizada. Uma estrutura que o Rotary tem, poderiam essas empresas se associar, sendo empresas, né, parceiras, empresas cidadãs, não só cidadã doando R$1.000, como é hoje, $1.000, né? Mas empresas realmente envolvidas no atendimento à comunidade, à sua comunidade, aonde elas estão inseridas, onde tem os seus profissionais morando, e trazer um benefício. Aí, trazendo benefício para o morador, e esse é o funcionário mais feliz, vai render mais para a empresa, vai ter uma permanência maior na instituição, na empresa, uma produção melhor, e é tudo ele círculo virtuoso, né? Em vez de ser vicioso, é o virtuoso, vai trabalhando para crescer. Então, mas nós temos que mostrar isso para essas empresas. E aí a gente tem que pensar uma estratégia de comunicação. A tal da imagem pública, mas na realidade é uma comunicação adequada. Como é que eu vou falar isso para o Ministério Público? Como é que eu vou falar isso para um empresário? Como é que eu vou falar isso para o professor? Como é que eu vou falar isso para o estudante? Então, a gente tem que pensar as comunicações conforme a necessidade. E a gente aí tem um debate muito grande na faculdade, e é a geração Z. Então, a gente conseguiu conversar muito tempo com as gerações passadas e tem um rompimento com a geração Z. Né? Então, como é que a gente vai tratar essa geração para ela conhecer o Rotary, entender o Rotary, se envolver em projetos? Uma pesquisa eu recebi ontem, e feita pela instituição, fala eles têm uma grande motivação nessas atividades, só estão perdidos. Então não sabe, não tem a compreensão, não sabe como fazer, atuar, enfim. A pesquisa é bem mais profunda, eu estou dando só uma pincelada aí, mas então a gente tem que trabalhar cientificamente, pesquisa, resultado, para ter resultados realmente eficazes, e ter benefício para a comunidade. Se não tiver benefício para a comunidade, benefício para a empresa, para o Estado ali, para a prefeitura, e mude a sociedade, a gente vai ficar só correndo atrás dos resultados sem ela efetiva realização. E eu penso que a gente tem que fazer um trabalho, eu estava conversando com o Chico outro dia, e permanente. Eu vejo milhões aplicados na África, e até hoje tem fome, porque não plantam árvores frutíferas, plantas e sejam, né, e tenham alimento, enfim, para matar a fome, porque não constrói uma coisa que seja permanente. Então, essa política internacional também interfere lá por interesses outros, e acaba não concretizando isso. Mas eu acho que o Rotary pode fazer muito pela sociedade envolvendo isso. Não sei se eu respondi aí. Você deu uma aula. Eu vou fazer o seguinte, eu coloco à disposição o nosso clube, com a nossa expertise, para qualquer necessidade que você tenha, cópia de projetos, forma de comprovação, até porque nós somos notificados a cada recurso que nós recebemos, é dinheiro público. A cada recurso que nós recebemos, nós somos notificados oficialmente com prazo de prestação de contas dentro do padrão do Tribunal de Contas da União. Isso tudo é muito bem acompanhado e eles não tergiversam. Passou dos 30 dias, eles notificam e é obrigado, tanto que nós, já de plano, fazemos uma informação se o projeto demorou e por que demorou. O que impediu de ser feita a prestação no prazo correto. E isso aí é muito bem ajustado, companheiro Rui. Então, pode ter certeza o que nós tivemos à sua disposição, como nos colocamos à sua disposição para prestar essas informações e, acima de tudo, fazer com que isso deslanche, porque o seu caminho é certo, inclusive com relação à comunicação. Muito obrigado. Contamos um companheiro, né? Um amigo. Muito obrigado, companheiros. Eu gostaria
de enaltecer aí o nosso palestrante, o nosso grande Rui, governador designado, e gostei demais da apresentação que ele fez hoje. Ele realmente está bem preparado, conforme o Quintela informou, e também parabenizá-lo, porque eu ia pedir ao Quintela que projetasse para frente uma palestra do clube ou dele referente a esses projetos que eles têm lá. Cara, isso é uma fábula, o Quintela. Isso vai nos dar condições de buscarmos, inclusive, para outros clubes, para outros distritos. E o que eu queria inicialmente saber, Chico, era junto ao Rui, qual é a profissão dele, qual é a qualificação dele no seu trabalho e tudo. Porque, cara, eu fiquei fantástico, eu fiquei maravilhado com a expressão dele e a demonstração de projetos de projeção futura do seu período de governança. Fiquei maravilhado. Minha formação é em turismo e contabilidade, um mestrado em gestão de turismo e meio ambiente. E a gente atua aí na faculdade, na UPS, em Brasília, há uns 38 anos, atuando na área de educação e em alguns outros órgãos e instituições de forma paralela, na área de turismo, segurança pública, do próprio Rondon, associações internacionais de turismo, enfim, aí a gente vai atuando, achutando do jeito que pode em cada um desses. Rui, só uma pergunta então para você, que é o seguinte: a sua experiência, tá? Como é que você enxerga? Não sei se a sua e não sei se a nossa, ela é suficiente, mas a grande questão que a gente vive hoje é o aspecto da comunicação com o pessoal mais jovem da geração Z. Mas não no sentido de se comunicar, quer dizer, eles até ouvem. O problema é como motivá-los e fazer com que a gente possa bem se comunicar para movimentá-los numa mesma avenida, de forma que a gente também faça o ajuste e eles também façam o ajuste. Como é que a gente pode evoluir nessa linha aí? Por favor. Esse é mais um desafio entre tantos outros, mas não é impossível, não. Se a gente imaginar que as nossas gerações também eram diferentes, e a gente foi conseguindo se comunicar, então o processo, eu acho, foi muito rápido. As mudanças estão sendo feitas de forma muito rápida. E a gente tem que saber entender esse jovem ouvindo. Então, trazê-los e escutá-los. E não apenas colocar em um projeto ou trazer uma coisa pronta, pré-montada para eles. Eu tive outra hora na igreja e tinha mais de 400 jovens reunidos e vão participar de um retiro agora esse final de semana, e a minha filha está atuando nessa organização, nesse retiro. Então, você vê, eles têm um interesse, têm vontade, então a gente tem que saber ouvi-los e colocá-los eles nos projetos, eles entrarem na atividade e depois normalmente vai crescendo. E a gente fazia, ou muitas vezes foi feito, de botá-los como rotariano, ou outras pessoas como rotariano, a pessoa passa 1, 2, 5 reuniões e vai embora. Porque não entendeu, não tinha o tempo necessário, enfim. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar dessa forma. E chamando a atenção de cada grupo, de cada pessoa, conforme a sua necessidade, né? A forma dessa comunicação. Então, como atraí-los, a gente tem que entender cada perfil, cada região. Uma região aí no Distrito Federal é diferente de uma região em Goiás, é diferente de uma região em Tocantins. A forma de apresentar, de envolver as pessoas, as comunidades são diferentes. Você lembra lá na tua conferência como é que foi envolver uma cidade e nunca tinha tido um encontro de Rotary, né? E a gente foi se comunicar com eles, se entender com eles,
tinha o prefeito oficial e o nosso prefeito lá, lembra do Gilvan? E aí a gente foi entender a humanidade e até hoje a humanidade olha e respeita quando a gente chega na cidade, é lembrado e todas as ações foram feitas, né? Uma doação de equipamento para o hospital, montagem da rádio comunitária, enfim, está tudo hoje, até hoje tá presente isso. Plantio de 500 ipês na margem do rio, lá em volta do rio, né? Então, são ações que ficaram e vão permanecer para a posteridade, né? Então, eu penso dessa forma, a gente tem que ouvi-los e tentar trazer especialistas e saibam conversar com eles. Muito bom. Muito obrigado, companheiro Rui Montenegro, governador. Por praxe, proceder o agradecimento ao palestrante através de um certificado, onde é citado, né, que o Rotary Club de Brasília, 5 de dezembro, de Rotary International, que se reúne às quintas-feiras nas instalações da UPS, Faculdades Integradas, ou no formato virtual, como estamos, né, por meio da internet, prima por convidar pessoas ilustres que tragam momentos de interesse, me certifica que Rui Montenegro desenvolveu com maestria e competência o tema Os Desafios do Rotary para os próximos anos. Como vejo? Então, 2 minutos para suas considerações derradeiras. Bom, iria agradecer a todos o convite de participar aí dessa troca de ideias. Conto com todos vocês nesse projeto aí de Rotary 5 de dezembro a partir de julho desse ano e lá na governadoria a partir de 27, 28 e vamos trabalhar em prol desse crescimento do Rotary de forma forte, sustentável e permanente. Então eu só quero agradecer a todos pela atenção, por esses momentos e estamos aí à disposição e pudermos ajudar sempre. Muito obrigado, companheiro Rui. Neste momento, compartilhando o orgulho de ser rotariano, eu busco este instante para fazer o encerramento no dia 15 de maio, a 40ª reunião, e dessa forma, então, nós encerramos batendo-se, aplaudindo o pavilhão nacional e agradecendo a presença de todos